Olha só o que aconteceu, a gente ficou tanto tempo sem Fórmula 1, sem etapas, 5 semanas com a categoria parada, que a Silly Season começou mais cedo esse ano. Oscar Piastri no lugar de Max Verstappen na Red Bull. Essa substituição não deve acontecer em curto prazo, não vai ser uma troca de um por outro, mas existe a tal da cláusula de performance que o Verstappen deve exercer em algum momento, e conforme o campeonato de 2026 vai andando, ela está ficando cada vez mais próxima. Várias fontes confirmaram o que está publicado na matéria do Motorsport Brasil, que, por sua vez, republica a sua co-irmã, a Motorsport Itália, onde diferentes fontes do paddock afirmam que a Red Bull se mobiliza para trazer o Oscar Piastri caso Max Verstappen ou saia da Fórmula 1 ou saia da própria Red Bull ao final de 2026, algo que é bem possível. Eu quero analisar essa situação, esse rumor, porque a gente tem que ter o cuidado no jornalismo de tratar como rumor aquilo que não tem confirmação oficial. Desde que os envolvidos não falem sobre o assunto, a gente não pode cravar isso como algo factível ou factual ou algo que é concreto. A gente tem que lidar como rumor. Acontece que tem várias fontes diferentes que estão confirmando isso e onde a fumaça há fogo. Então vamos tratar o assunto tal e como ele é. Primeira perspectiva, a possível saída do Verstappen da Red Bull, de alguma forma, seja para sair da Fórmula 1 e ir brincar com o WEC, ou seja para ir pilotar a Mercedes em 2027, porque tem o melhor carro do grid. Seja como for, o Verstappen está próximo de ter pelo menos o direito disso acontecer. A tal da cláusula de performance, ela existe, ela poderia ser executada já no ano passado, porque a Red Bull não estava com o melhor carro do grid. Acontece o seguinte, em 2025, o Verstappen estava disputando o campeonato contra duas McLarens. Esse ano tem, pelo menos, a Mercedes e a McLaren na frente da Red Bull. Tudo bem, a Red Bull melhorou, demonstrou uma melhor performance nos Estados Unidos. A gente só vai saber se a Red Bull de fato está melhor no Canadá, e a gente vai ter que esperar 2 semanas e meia para isso acontecer. E a gente tem que levar em conta nessa equação que a metade da temporada esse ano vai vir mais cedo de alguma forma. A não ser que a FIA coloque outras provas para substituir as corridas que não aconteceram no Oriente Médio, e eu acho que isso não deve acontecer, e se acontecer, eu volto aqui para gravar o vídeo atualizando sobre esse status, a gente deve ter 22 etapas em 2026. Ou seja, a metade da temporada vai ser na 11ª etapa, ou ao término da 11ª etapa. E nós já temos, por incrível que pareça, 4 corridas executadas. O tempo está mais curto para que qualquer cláusula, modificação ou qualquer termo contratual seja executado em função do desempenho em pista. E por mais que a Red Bull tenha melhorado, e eu acredito que pode melhorar mais, eu acho que o trabalho do Lohan aqui é um trabalho sério, ele é uma pessoa séria, ele é uma pessoa competente, e do Verstappen ele pode realmente tirar leite de pedra. Mas mesmo assim, não creio que o Verstappen até a metade da temporada será pelo menos o terceiro colocado do Mundial. Não acredito que isso vai acontecer. E o próprio Verstappen, com toda a retórica e pressão pública que ele está fazendo, ele sabe muito bem que ele tem parte desse controle de narrativa e está ali cutucando a onça com vara curta, não só para fazer com que a Red Bull se movimente em torno dele para entregar um carro melhor, mas também colocando em pratos mais do que limpos, em pratos cristalinos, que ele não tem essa fidelidade toda à Red Bull, que a fidelidade é a ele mesmo e que ele pode sair da equipe sim se ele não tiver um carro que o permita sempre disputar o título mundial. E eu acho que isso deve acontecer esse ano, se as coisas seguirem do jeito que estão, e eu acho que elas vão continuar do jeito que estão. Não quero jogar água no chope nos torcedores do Verstappen, eu acho que você vai seguir torcendo para o Verstappen, independente de onde ele estiver, independente de qual equipe ou qual categoria ele esteja. A gente gostaria que ele estivesse na Fórmula 1, óbvio, mas eu acredito que essa possibilidade está cada vez mais próxima.
O outro aspecto, por que que me agrada uma possível ida do Piastri para a Red Bull? Porque eu acho que sempre vai parar na cabeça do Piastri aquela situação da troca de posições na Itália no ano passado, e vai pairar toda a confusão que a McLaren fez com o lance do Papaya Rules desde aquele fatídico GP da Hungria. Sempre vai parar isso na cabeça dele. E, de certo modo, do Norris também. Mas menos no caso do Norris, porque ele foi campeão mundial. E aí, na minha conjectura, nos meus cálculos metafísicos, que, enfim, puro achismo, eu acho que o Piastri sabe que dentro da McLaren o preferido do Zac Brown é o Norris. O que também faz todo sentido. O Norris ajudou a construir essa McLaren que nós vemos hoje. Ele estava lá na McLaren comendo o pão que o diabo amassou, quando a equipe não sabia se conseguia colocar carro na pista, quando estava andando lá no fundão, aquele fim da era da Honda, né? E agora, com o início da nova era com a Mercedes, eles que chutaram a Honda e o Alonso no final da década passada, o Norris estava lá desde o começo desse projeto com a Mercedes e ele ajudou a construir tijolo por tijolo essa equipe e olhando para o retrospecto, olhando em retrospectiva, era justo mesmo que o Norris fosse campeão do mundo antes do Piastri. Apesar de que o Piastri, até o Azerbaijão no ano passado, fez um campeonato fantástico. Eu acho que o Piastri vai ser campeão do mundo em algum momento. Se não for na McLaren, vai ser em outra equipe que dê condições para ele de disputar e conquistar o título. E na Red Bull, ele vai ter o protagonismo que ele merece. Definitivamente. A não ser, claro, que o Isaac Hadjar surpreenda todo mundo. Não que o Hadjar não esteja fazendo um trabalho ruim, mas a gente já teve em Miami uma mudança de chave e mudança de perspectiva da própria Red Bull, com o Verstappen indo muito bem e o Hadjar tendo um final de semana um tanto quanto desastroso. Na Red Bull, o Piastri vai ter uma equipe voltada para ele, vai ter todas as atenções, vai ter o protagonismo, que eu entendo que ele merece. Ele é um excelente piloto, está mais do que explicado toda a briga que a McLaren teve para tirar ele da Alpine e que o próprio Piastri bancou isso, e visão de futuro do empresário e até do próprio piloto, e entender que o melhor caminho para ele era a McLaren, mesmo quando a McLaren ainda não dava sinais de ser essa McLaren que nós estamos vendo hoje. Então, o Piastri sabe muito bem que ele tem totais condições de ser campeão do mundo e sabe também que ele só vai conseguir fazer isso numa equipe que dê o devido respaldo e o protagonismo que ele merece. Vai ser bom para todo mundo, inclusive para o próprio Verstappen, né? Ter o caminho livre para ir para uma Mercedes ou ir para a própria McLaren, de repente, apesar de eu imaginar que ele não vai dividir o box de jeito nenhum com o Lando Norris. Tá? É mais fácil ele dividir o box com o Antonelli. E aí quem roda é o George Russell, que também está com seus próprios problemas lá na Mercedes, com o Antonelli alugando um apartamento na cabeça dele. Dentro desse meio de rumores, dentro dessa silly season que começa de forma muito antecipada, de todas as possibilidades e notícias absurdas que poderiam aparecer em relação à dança das cadeiras da Fórmula 1, essa é uma das que mais me agrada. Eu, particularmente, não que eu tenha qualquer tipo de poder de decisão, mas se eu pudesse, eu promoveria o Piastri na Red Bull. Vai fazer bem, inclusive, para a própria Red Bull. É uma mudança de perspectiva, uma mudança de visão de dirigibilidade, apesar de que eu acho que o Piastri tem algumas poucas e pequenas similaridades com o estilo do Max Verstappen. E eu não estou querendo colocar os dois pilotos no mesmo patamar, mas eles são similares na visão de agressividade, apesar do Verstappen ser indiscutivelmente mais ousado e mais arrojado. Então, todo mundo sai beneficiado com essa dança das cadeiras se ela acontecer. Talvez quem não fique muito feliz com isso seja justamente o George Russell, que pode perder a vaga na Mercedes, porque eu duvido que o Toto Wolff vai abrir mão do Andrea Kimi Antonelli. Dito tudo isso, esses são os meus 5 centavos de opinião sobre os rumores frequentes e agora muito presentes
de um possível interesse da Red Bull pelo Oscar Piastri. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, compartilha, clica na sineta porque de tempos em tempos eu volto aqui para comentar sobre Fórmula 1, outros esportes e quem sabe esportes, videogames. De repente pode rolar. Eu sou Eduardo Moreira, deixo um abraço para todo mundo e até a próxima.